e o mundo como a gente conhece, ele deixa de existir. Mas o cenário mais plausível de uma guerra nuclear é: eu jogo uma pequena bomba nuclear no seu país e você joga uma pequena bomba nuclear no meu. E assim a gente vai escalando aos poucos. Então, a Rússia, se ela for fazer um ataque nuclear à Ucrânia, por exemplo, ou à Polônia, ou qualquer país, ela não vai jogar uma bomba que vai destruir a Europa, que, enfim, a gente vai entrar no inverno nuclear e vai ser aquele cenário apocalíptico de filme. O que a gente vai ter, na verdade, são passos. Provavelmente, a Rússia vai avisar para os Estados Unidos: vou fazer um ataque nuclear na Ucrânia tática, um ataque tático. Um ataque pequeno a uma instalação militar, por exemplo. Faz esse ataque. Se os Estados Unidos assim entenderem, a OTAN assim entender, para devolver, eles fazem um pequeno ataque na Rússia nuclear também, e isso daí pode simplesmente acabar nesse ponto, ou pode ir avançando até a gente ter um cenário apocalíptico. Então não seria algo que o mundo acabaria de uma hora para outra. Você falou do George Soros, qual é a influência dele no mundo? Tem um vídeo, né, sobre ele também. A gente tem o vídeo lá que é o documentário mais visto do Brasil, tá no nosso canal. Que inclusive foi patrocinado por um dos patrocinadores de vocês aqui, o Estratégia Concursos. Eles patrocinaram esse vídeo. Que é a ideologia dele, o que ele quer colocar no mundo, ele faz por meio de ONGs. Quem que é esse cara primeiro? Dá um contexto de quem é o George Soros. Ele é um bilionário húngaro, teve ali experiências com a guerra, passou por certas dificuldades na vida dele. É ele aí, ó? Ah, tá aí, exatamente ele. Tá. E aí o que acontece? Entra um ponto bastante delicado, que é o seguinte: vamos supor que ele fosse de direita, a galera ia ficar triste se ele tentasse influenciar o mundo. A galera de direita não ia ficar triste, né? Ia gostar. Não. Um lado ia gostar, então, outro lado não. Exatamente. Então, o que se entende é que ele é responsável pelas agendas progressistas que existem nos Estados Unidos, que existem na Europa, essa cultura woke, isso daí ele vai financiando por meio de ONGs. E aqui no Brasil ele faz exatamente a mesma coisa. Então tem, sei lá, ONGs que atuam lá no Rio de Janeiro, dentro da favela. Às vezes é uma oficina de artesanato, uma oficina de capoeira, alguma coisa assim. E essas oficinas, elas, para ganharem ali um edital que ele faz, só conseguem vencer se tiver alinhado ideologicamente a ele. E a partir desses financiamentos, ele vai desenvolvendo cultura woke, né? Por meio de fundações, por meio de empresas que dependem desse financiamento. E o mundo ele vai ficando da maneira que a gente encontra hoje. E o interessante disso, tá? E ele está dentro desse contexto, é que o Brasil, hoje a gente tem um governo de esquerda, que ele vai pegando tudo que existe de ruim de governo de esquerda pelo planeta. Porque não existe uma única esquerda, né? Você acha que a esquerda da China é a mesma esquerda dos Estados Unidos, por exemplo? A esquerda da China não está nem aí para direitos trabalhistas. Então, hoje o chinês ele tem um salário maior que o do brasileiro. O trabalhador médio, por exemplo, um operador de vídeo da China, provavelmente ele ganha mais que você. Até pelas reclamações que a gente ouve aí da equipe pedindo aumento salarial, né? Você vê? Então, na China, eles têm maiores salários, mas eles não têm direitos trabalhistas. E quem comanda lá, a direita ou a esquerda? É a esquerda. Já nos Estados Unidos, a gente vê uma esquerda mais voltada para o woke, né? Transgêneros, a cultura woke de uma maneira geral. O que o Brasil faz? O Brasil pega o que existe de pior de esquerda em todos os cantos. Pega a cultura woke, que é financiada pelo George Soros na Europa e nos Estados Unidos, e coloca aqui, abraça e coloca no nosso país, e pega o autoritarismo chinês e coloca aqui também. Então, o governo Lula e a esquerda em geral tá fazendo um balaio de gato. É tipo como a questão da taxação no Brasil, os impostos. A galera aqui quer colocar agora impostos sobre grandes fortunas. E o que dizem em geral? Tem um monte de país que tem impostos sobre fortunas e o Brasil não tem imposto sobre fortuna. Aí vai e coloca. Tá? O Brasil... O que a gente vê no fim das contas? O país que taxa grandes fortunas, às vezes ele não taxa o consumo. Às vezes, um país que taxa o consumo, ele não vai taxar a renda. Entendi. Então vai fazendo equilíbrio. O que o Brasil faz?
Ele vai taxando renda, vai taxando serviço, vai taxando heranças, vai taxando grandes fortunas, taxa absolutamente tudo. Então, fazendo um paralelo da agenda que o George Soros faz no Brasil, com a taxação seria mais ou menos isso também. Entendi. Fala, Kratos. O objetivo, no caso do George Soros, seria para benefício próprio de alguma empresa dele ou tem alguma motivação específica? O que eu vejo de grande problema desses interesses internacionais no Brasil é a cisânia que faz na população. Então, o que está sendo alimentado não são coisas para unir o povo. A gente vai se unir como brasileiros, porque o que a gente mais se identifica é a nossa identidade nacional, nossa agenda nacional. Quais são as políticas que são financiadas? Em relação ao racismo, em relação à identidade de gênero. Vai buscando todas as diferenças